Sejam bem-vindos todos. Vamos chegando, povo de Deus. Vamos começando a nossa live de terça às 4. São muitas lives aqui nesse canal, né? Mas é porque eu amo ficar com vocês, passar tempo com vocês. Pra mim é um grande prazer. Antes da gente começar a nossa live de hoje, primeiro, sejam todos muito bem-vindos. Eu amo fazer uma livezinha, vocês sabem que eu não recuso. Falou em live, eu já tô lá porque eu amo esse bate-papo. É o único momento em que a gente tem de conversar, de estar junto. Oi, Dê, sua linda, Rê, bonitinha, Rê Paulino. Sejam bem-vindos aqui, minhas amadas. Quem mais? A Carla. Tu me ama, Carla? Apacenta as ovelhas de Jesus. Andréia, tudo bem? Deixa eu recapitular uma coisa importante aqui com vocês. A gente tem vários encontros de leitura aqui. Vocês sabem que meu objetivo aqui nesse Instagram é levar vocês ao crescimento espiritual, é levar vocês ao entendimento aprimorado de Deus, para que vocês tenham uma fé inteligente, uma fé coerente, uma fé que condiga com a palavra de Deus, porque conhecer a palavra de Deus é conhecer o próprio Deus. Então, eu tenho aqui vários projetos de leitura e eu quero lembrar vocês alguns que estão acontecendo para que vocês venham participar comigo, tá bom? Então, segundas-feiras às 4 da tarde, e eu tô amando fazer esse negócio de live 4 horas da tarde, porque tá sendo maravilhoso. Então, segundas-feiras, às 4 da tarde, nós estamos fazendo leituras nacionais. Esse mês de janeiro, a gente está lendo Macunaíma. Nós vamos agora para o nosso quarto encontro. Serão 5, porque janeiro tem 5 segundas-feiras. Então, a gente está lendo Macunaíma, está sendo maravilhoso. A nossa leitura de fevereiro, no nosso encontro de segunda, vai ser Dom Casmurro. A gente está seguindo aí uma sequência de leituras nacionais. Então, fevereiro, março e abril, a gente vai ler o Tio Assis, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Quixote. Não sei se necessariamente nessa ordem, mas fevereiro vai ser Dom Casmurro. Então, vem ler com a gente. Eu já fiz a divisão. A partir de semana que vem, eu já vou começar a divulgar quais serão as nossas metas semanais para fevereiro, tá? Terças-feiras às 4, a gente está com esse projeto aqui de falar de saúde mental às terças-feiras. Então, nós estamos estudando esse livro aqui, Suicídio e Depressão, do Guilherme Franco, publicado pela editora God Books. No mês que vem, a gente vai ler um chamado Como Enfrentar a Solidão, do Maurício Zagari. A Cura da Solidão. Eu esqueci de pegar, tá ali. E como eu só me arrumo da cintura pra cima, eu não vou chegar pra trás, não, que senão vocês vão ver meus shorts, tá? Eu só me arrumo daqui pra cá. Então, A Cura da Solidão, do Maurício Zagari, vai ser o livro que a gente vai estudar aqui às terças-feiras, 4 da tarde, em fevereiro. A Lu vai permanecer aqui conosco, graças a Deus, porque é muito importante ter um auxílio psicológico aqui, tanto pra mim, que estão virando sessões terapêuticas, quanto pra vocês, porque eu não tenho conhecimento nenhum de psicologia e acho importante. Certo? Terças-feiras a gente tem um segundo encontro, um encontro mais íntimo, mais pessoal, que acontece às 8 horas da noite pelo Google Meet. Como que você faz para ter acesso a isso? No link lá da minha bio, no meu Linktree, tem lá Leitura Cristã Coletiva. Você entra, vai te levar para o Telegram, que é o grupo onde eu coloco todas as informações de leitura. E nesse mês de janeiro nós estamos nos deliciando com Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Gente, eu vou ter que ler esse livro todo ano. Vocês vão ler comigo todo ano esse livro. Eu vou obrigar vocês, porque ele é maravilhoso e tem muita coisa que precisa ser pensada e falada. Não dá pra discutir num mês só. Então, ano que vem, se prepara que eu vou obrigar vocês a ler de novo. Mês de fevereiro, qual vai ser a nossa leitura cristã coletiva? Em Busca de Deus, Minha Alma Anseia por Ti, do A.W. Tozer, um teólogo extraordinário que eu quero que vocês conheçam e passem um mês discutindo teologia comigo. É um livro mais pequenininho, mas não se iludam. Imagino que seja bastante complexo. Também já fiz a divisão aqui dos 4 encontros. A partir de semana que vem, eu começo também a divulgar para vocês aqui no Instagram, tá bom? Bom, outra coisa importante que eu vou dar de informação em primeira mão aqui para vocês é o seguinte. Não, gente, se liga.
Janeiro, fevereiro, falta um aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros. Fora o de quinta-feira, que a gente se encontra quinta aqui às 8 da noite para discutir o livro dos 12 Homens Extraordinariamente Comuns do John MacArthur. Que eu esqueci de falar, tá no meu Kindle e meu Kindle tá lá dentro no meu quarto. Eu não vou buscar. Mas a gente também se encontra aqui toda quinta às 8 da noite, viu? Para discutir os 12 apóstolos. Nós estamos fazendo um estudo dos 12 apóstolos, junto com o meu professor de teologia, William Orlandi. Semana passada a gente viu Pedro e André, os dois irmãos. E quinta-feira agora a gente vai ver João e Tiago, outros dois irmãos apóstolos maravilhosos. Eu espero que você esteja aqui comigo. Então, o que mais que eu ia dizer? Ah, tá, a notícia de amanhã que eu tenho pra vocês. Vocês sabem que eu tô enfrentando um baita de um problema alimentar aí na minha vida. Estou comendo... Enfim, não posso mais comer glúten, não posso mais comer lactose. Eu desenvolvi uma intolerância violenta contra glúten de me levar para o hospital e uma alergia violenta à lactose que me faz ficar toda passando mal. E semana passada eu falei pra Lu que eu não ia vir maquiada, mas eu acabei me maquiando e eu menti. Então eu já pedi perdão a ela, eu já pedi perdão aos irmãos, porque 5 minutos antes de entrar pra live eu me olhei no espelho e eu estava repleta de espinhas, como ainda estou. Olha aqui uma espinha, ó, espinha, tô com espinha até no meu colo. Por quê? Porque eu fui no mercado aqui de Londrina comprar um negócio sem glúten, sem lactose, porque eu queria coisas pra comer diferente, porque é muito difícil alimentar. Eu tô me sentindo a escória da sociedade, porque nenhum lugar tem coisa pra eu comer. E eu fui no mercado comprar e eu comprei um pacote de um pozinho pra fazer panqueca. E tava escrito lá, bem bonito, sem glúten. Só que eu não li que era sem lactose também. O que aconteceu? Na primeira vez que eu comi, eu não sabia que tinha lactose. Mas eu comi lendo o pacote. Quando eu já estava terminando de comer, eu vi que tinha lactose. Dei uma de malcriada porque tava muito gostoso aquilo. Gente, panqueca com mel... Eu não quis saber. Eu comi a semana inteira aquilo. Eu comi domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Eu só tomei vergonha na minha cara quinta-feira, só que aí a coisa já tava toda feita, né? Então eu tô passando mal desde semana passada, com muita dor abdominal, cheia de espinha, toda alérgica, toda pipocada, minha mão tá coçando, enfim. O que eu decidi fazer? Porque vocês falam muito pra mim que tem os mesmos sintomas. Então eu vou trazer a minha nutricionista amanhã, 4 horas da tarde, porque eu tô amando fazer live 4 horas da tarde. Então a minha Nutri amanhã, a Larissa Facker, vai vir aqui encontrar com a gente para falar sobre intolerância alimentar. Que diabo é isso? Por que a gente desenvolve isso? Como fazer para resolver esse problema? Tem cura? Será que tem cura? Então amanhã às 4 da tarde encontrem comigo. Eu ainda não divulguei no Instagram não, porque eu sou dessas, mas eu vou divulgar hoje ainda. E aí amanhã às 4 a gente se encontra para falar sobre intolerância alimentar. Maravilhosa vai ser essa conversa, porque eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, se você ainda não desenvolveu alguma intolerância, você vai desenvolver, porque nós estamos nos alimentando de tóxicos, de hormônios e de tudo que não foi Deus que criou, foi o homem. Então é isso, tá? Era esses os recados. Gastei 10 minutos da nossa live dando muitos recados. Então eu espero que tenha servido pra você. Lu! Minha filha, minha... Vem, Lu. Oi, eu tô rindo muito aqui ainda dessa história da maquiagem. Lu, olha, Porque você eu... não terminou de contar. Eu tô com uma pastilha na boca porque eu tô com uma tosse alérgica da reforma aqui do consultório. E aí você não terminou de contar a história e eu já tô rindo. Você falou das espinhas e foi para intolerância alimentar e não voltou dizendo que você se maquiou. Acontece o seguinte... Gente, eu já ri Eu e tanto. Lu... Mas eu já te perdoei. Mas é maravilhosa essa história. Deixa eu te contar a minha vergonha. O que acontece? Ai, 5 minutos, semana passada a gente tinha combinado que ninguém ia vir maquiada pra pessoa olhar pra nossa cara e saber sim, qual é a verdade a nosso respeito. Só que exatamente. 5 minutos antes da nossa live, eu fui me olhar no espelho e eu tava com muita ferida, Lu. Era ferida de verdade mesmo. Ó, ainda tô Só um que, pouquinho, tá vendo? Eu tava muito ferida aqui.
Eu falei, meu Deus, como você tá linda. Gente, que pele é essa? Eu já ri tanto e disso. olha como Satanás é astuto. Porque na hora que você Ai, fala meu assim, Deus. nossa, mas que pele maravilhosa. Ao invés de eu falar assim, Lu, não é Aham, mentira, entendeu? Eu passei pó, porque eu fiquei com vergonha. que Não! vergonha. O mal que eu quero o mal que eu não quero é aquele que eu faço, porque o bem eu não Ai, consigo meu fazer. Deus. E aí, na hora, eu falei, Ai, não, é porque. Aí, olha, eu inverti a situação. Falei, não, é foi. porque eu melhorei minha alimentação. Por quê? Eu tava com duas vergonhas. A vergonha de Isso! ter me entupido Exatamente! Meu Deus. e a vergonha de aparecer aqui toda alérgica. Então, aí o que que acontece? A gente terminou a live e aquilo me corroeu. Eu me Eu senti uma imagino. falsária, mentirosa, porque o Eu meu lema imagino. é: eu não negocio a verdade. Mas não é a Sim. minha verdade, né? É a verdade de Deus, né? Vamos, né? Então, mas eu não posso negociar a verdade de hipótese alguma, ainda mais aqui falando com a minha galera, falando com você, que é uma Sim. pessoa que é minha amiga. E aquilo me corroeu, mas eu falei assim: eu não vou falar hoje, não, porque eu ainda tô envergonhada e Sim. eu preciso que essa vergonha passe para eu ter o estado de espírito necessário para ir lá pedir desculpa e tal. E aí eu fui à noite para o nosso encontro de leitura. E uma Aham. das cartas do livro do Diabo, do Cartas do Diabo Esse Aprendiz, falava justamente sobre isso, da gente mentir, e que a mentira é uma das coisas mais fáceis que o ser humano é pego. Sim. Aí eu falei pro pessoal que tava comigo na hora, assim, eu falei, gente, inclusive, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente tava em 40 meninas. Muito legal, Inclusive, cara. deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu menti hoje, eu tava maquiada assim, e eu preciso pedir perdão pra Lu agora. E eu falei, eu vou ligar pra ela agora e vocês aguentem. E aí eu liguei pra você e você não conseguia me ouvir. Eu fiquei desesperada, as meninas riram, Eu tava no acharam uma graça. parquinho com meu filho, uma confusão, um monte de menino gritando. Porque, inclusive, eu fui. A gente terminou, foi a nossa primeira live, não foi a segunda. Mas, enfim, a gente foi comemorar e tal, né? Eu aprendi a comemorar minhas pequenas conquistas. E aí, lá naquela confusão, mas enfim, aprendi muito, né? E outra lição que, além de muitas lições que esse episódio nos traz, é que há tempo, né? Há tempo da gente reconhecer e voltar atrás nesse sentido, e se arrepender e compartilhar isso, sabe? E aí, na hora, eu fico imaginando, assim, como você talvez, não sei o quanto você se cobra. Eu falo de mim, que me cobro muito ainda. O quanto você pode ter se cobrado depois. Caramba, eu podia ter falado na hora e não falei. Mas aí você fez essa reflexão maravilhosa, né? Que, poxa, eu não consegui fazer isso na hora. Eu ainda estava com vergonha, sabe? E a vergonha também é tão natural. Talvez a nossa vergonha faça a gente pecar, sim, sabe? Mas nunca é tarde para se arrepender, entendeu? Então foram muitas lições, foi incrível. Estou E aqui, assim, linda, maquiada. Mas olha, fiz uma maquiagem bem proposital, um cabelão bem arrepiado, uma maquiagem bem os olhos forte, pretos. bem controladora, tá? Bem, ó, camisa do Feminaria, Eu não. preta, Eu vim santa imaculada. Você tá vendo que tá bem, clean aqui, entendeu? Só tem um golzinho, bem porque iluminada. porque a nossa imagem também reflete o nosso desejo de controle. Sim. E Lu, você sabe que eu entendo o meu Instagram como um trabalho público, né? É, Sim, eu falo publicamente com pessoas que talvez eu nunca vá encontrar nessa vida, só na próxima. Então, quando eu me dei conta de que eu tinha mentido na frente dessas pessoas, eu me senti na obrigação, na responsabilidade de confessar o meu pecado e pedir perdão também publicamente. Eu sei que isso para você não é uma necessidade, mas eu entendo, primeiro que assim, eu não sou uma mentira aqui, eu sou uma pessoa real. E eu não faço questão de fingir que eu sou uma coisa que eu não sou. Eu não sou mais piedosa do que qualquer outra pessoa pode ser. Eu não sou mais santificada do que qualquer outra pessoa que tem o Espírito Santo. Eu não sou especial porque talvez eu tenha lido a Bíblia
e entendido um pouco mais que você, pelo contrário. Isso não me dá mais glamour, isso me dá mais responsabilidade, isso me dá mais É, senso de miséria, isso me dá mais contrário. senso de temor ao Senhor. Então, eu faço questão de fazer esse pedido de perdão público. Eu quero que as pessoas continuem olhando para mim como um vaso. Muito Eu legal. sou só um vaso de barro que carrega um precioso tesouro que é o Espírito Santo de Deus. Então, eu gostaria muito assim que as pessoas entendessem isso como uma demonstração pública de amor. De amor não só a você, mas de amor ao meu Senhor, que não aceita o pecado, que tem nojo do pecado e que se afasta de mim quando eu peco. Então, E outra coisa legal da gente pensar, Vivi, é que a sua necessidade é a minha necessidade se eu te amo de verdade, sabe? E não é uma necessidade minha, inclusive se tornou uma coisa muito engraçada, mas assim, se você sente essa necessidade de me pedir perdão hoje, seja pelo que for, né? Foi algo que parece tão pequeno, e aí a sua necessidade é a minha necessidade se eu te amo verdadeiramente. Então, sim, eu te perdoo também publicamente. E eu olha, respeito a sua necessidade e a sua necessidade é a minha. Se você eu sente juro a necessidade de você, me pedir perdão, está perdoada te dentro do amo. meu coração. Eu juro que enquanto me maquiava, eu falei, eu vou pintar um dente preto aqui, ó, para Não, compensar, para não ficar meu Deus. infinitamente mais linda do que eu hoje. Ainda bem que você não fez isso, que Mas eu falei, eu ia- ela não vai conseguir fazer a live se eu fizer isso. não ia aguentar. Eu sou um riso frouxo mesmo. Eu. Lu, então bora lá, começar a nossa discussão sobre o desejo Vamos. de controle. É, eu acho que hoje eu vou ficar um pouco quieta, Imaginei. porque, né, a gente precisa ouvir quando a coisa pega no nosso calo. E aí, concorda com o Guilherme Franco de que nós não temos o controle de tudo? Eu diria mais, nós não temos o controle de absolutamente nada. China. Você saber que Absolutamente não. numa página aqui do Cartas do Diabo, seu aprendiz, que a gente está lendo, olha isso aqui, eu marquei assim e gritei. Falei, olha o que diz aqui, olha. O mais engraçado, e aí é o diabo falando, o diabo falando. O mais engraçado é que por todo esse tempo a palavra meu, em sentido plenamente possessivo, não pode ser pronunciada por um ser humano a respeito de coisa nenhuma, que nada é nosso. No longo prazo, ou Satanás ou Deus é quem vai dizer meu para todas as coisas que existem, especialmente para as pessoas, as quais descobrirão no fim das contas, fique certo disso, a quem pertencem de fato o tempo delas, suas almas e seus corpos. Certamente não a elas mesmas, independentemente do que aconteça. No que se refere ao presente, Deus diz meu para tudo, com base na alegação. E aí o diabo vai te chamar de pedante legalista, de que foi ele quem as criou. Já Satanás espera no final dizer meu para todas as coisas com base no fundamento mais realista e dinâmico da conquista. Então, nada é meu. Eu não posso controlar nada. Eu não posso acordar de manhã e pensar que eu tenho 24 horas no meu dia, porque essas 24 horas não são minhas. E é o Não. que o Guilherme vai trazer aqui para a gente pensar hoje. E, meu, como é extraordinário e pontual esse capítulo, né, Lu? Extraordinariamente, porque, mais uma vez, não, e eu já te falei, né, que o Guilherme, ele traduziu muito dos meus pensamentos e muita do meu conteúdo de tratamento psicológico dentro do consultório nas páginas desse livro. Quando eu cheguei nesse capítulo, eu falei, meu Deus do céu, agora fechou. Porque realmente, eu sempre bato nessa tecla. Sempre, sempre bato, sempre vou bater. Olha, sou cristã, amo nosso Senhor Jesus Cristo mais que tudo nessa vida. Mas eu vou te falar, como cientista, se para o cristão já não existe essa possibilidade, como cientista, piorou. Talvez seja ainda pior, porque olha só, se você acredita no Deus Todo-Poderoso que tem
em suas mãos a vida e a morte, você pode até descansar em não ter o controle de nada. Nós vamos chegar nesse nível, em nome de Jesus, né? Imagine se você não tem. Piora muito, porque assim, tira, né, esse poder, porque seria impossível. Tira esse poder das nossas mãos e coloca aonde, meu Deus? Do céu. E aí nós sempre vamos caminhar. Gente, desejo de controle sempre vai caminhar para a frustração. Se você é cristão e quanto maior o seu relacionamento com Deus for, menor a frustração. Se você não tem Deus, minha amiga, eu não sei onde você vai parar. Porque o desejo de controle caminha para a frustração, para a impotência, para a tristeza, para o abatimento, para a depressão, para o suicídio. É um caminho certo, cara. Não tem como. Então, assim, essa é uma análise que eu sempre fiz e que eu sempre faço. E aí volto a dizer, né? Como a maioria da nossa audiência aqui é cristã, graças a Deus a gente pode falar mais abertamente, né? Se não fosse, a gente falaria também. Mas eu presumo que eu estou sendo muito mais bem entendida. Concorda comigo ou não? Sim. Compreendida, sim. Mas a compreensão racional não leva ao entendimento estrutural do que a gente está falando. Porque, veja, eu entendo tudo isso racionalmente. Perfeito. Eu entendo que não tenho controle absolutamente de nada, eu não posso nada. Todas as coisas estão debaixo daquele soberano que controla tudo. Mas isso Sim. não quer dizer que todos os dias da minha vida eu não lute contra a minha necessidade de controlar. Então, entender não necessariamente faz com que a necessidade de controle desapareça. Entender não necessariamente faz com que eu... porque, assim, a necessidade de controle não deixa de ser um pecado para nós cristãos. Sim. Porque é você dizendo para Deus o tempo todo, me dá que é meu. Aqui, pode deixar que eu me viro. Me dá licença aqui um instantinho que eu consigo fazer. Exato. Ou não confiar que Deus é bom o suficiente para cuidar de todas as coisas. E eu vou confessar para você, muitas vezes eu me pego com esse pensamento, lógico que não é consciente, né? É por isso que eu sempre vou falar que nós precisamos ter consciência emocional. Nós precisamos sempre parar, analisar e identificar as nossas emoções, os nossos sentimentos, para a gente saber o que a gente está fazendo contra o nosso Senhor. Muitas vezes eu me pego assim, vou dar um exemplo banal, mas que vocês vão conseguir entender porque vocês estão comigo aqui na rede social, né? Por exemplo, ai, Senhor, o post que eu fiz hoje falando de doutrina não alcançou as pessoas como o que eu fiz ontem. Eu preciso confiar que o post que eu fiz não precisa de um algoritmo. Se eu fiz a partir de um Senhor que me governa, para um povo que é dele, as pessoas que precisavam ter acesso àquele conteúdo tiveram. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Eu fico, nossa, mas o que será que eu fiz de errado? O que será que eu fiz que está sob o meu controle que fez com que esse post não fosse adiante? Ou a história da comparação, sim, que também é uma questão de você querer controlar não só a sua vida, mas a do outro. E aí, esse problema do controle faz com que a gente entre nos nossos personagens de hoje, que são Jacó e Esaú, que é você olhar para o outro e julgar que o outro não merece aquilo que ele tem, mas você merece. E isso é gravíssimo. Porque isso vai te levar para o mesmo lugar que Jacó foi, a guerrear com Deus. E nem sempre a gente vai guerrear com Deus e sair vitorioso. Sim. Olha, inclusive esse foi um assunto tratado no consultório ontem, né? Engraçado. Como eu vou transformar a minha consciência na mudança? Ou seja, você tem consciência do desejo de controle
E como você vai fazer para mudar? É exatamente assim, igual você falou. Lutando. Não vai apertar um botão e fazer o nosso desejo de controle desaparecer. Até porque agora vou... Inclusive, quando eu estava tomando banho para me arrumar, para vir e fazendo essa maquiagem zona punk e tal, Deus virou para mim e falou assim, ó, pega leve. Ixi. Então, pegarei. Ó, eu tinha preparado um monte de coisa mais pesada, mas papai mandou pegar leve. Então é o seguinte, existiu um aprendizado e eu penso que você, como eu, somos um produto dessa ideia da mulher manipuladora. A sabedoria não usada do jeito certo, como Deus mandou, se torna manipulação, correto? Nós fomos criadas para sermos manipuladoras, né? Isso toda essa questão do feminismo e do empoderamento. A mulher manipuladora é bonito, é legal, é sucesso, ok? E aí a gente vai entrar nessa questão do controle. Está sendo vendido como um produto. Então, Vivi, a gente vai e eu compartilho demais com você e eu penso que a maioria das mulheres. Desejo de controle é nosso, é um negócio assim pesado, né? Mas é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente não vai apertar um botão e isso vai desaparecer. Vamos lutar exatamente como você disse, a todo instante, a todo momento. Percebendo também que esse controle vendido como um produto, aperte um botão, que tudo chega na sua mão, é poder, né? E é uma falácia. Todo esse controle associado ao poder, associado ao dinheiro, teologia da prosperidade, ostentação, é uma grande mentira. Tobogã para o inferno. Não tem como não ser. Porque mentira é mentira. Então, a gente toma essa consciência e a gente vai lutando, como todas as nossas outras lutas, né? Com muita humildade. Mas eu penso que a primeira consciência é essa, sabe? Entender o controle sendo vendido como um produto, como uma roupa. Cara, é um negócio assim surreal. A partir do momento que a gente começa a olhar isso de uma maneira global, tira as escamas dos nossos olhos com relação a esse desejo de controle, a gente vai começando a desfazer o que fizeram com a gente a vida inteira. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil, né? E além de lutar contra nós mesmos, como a gente já falou, né, do nosso maior inimigo, que é a nossa carne, vamos ter que lutar contra as nossas amigas, contra a nossa família, contra toda uma sociedade que está sendo criada como ser poderoso, controlador, manipulador. É legal? Entende? E aí, bom, eu já falei, né, no início que o controle ele vai trazer um sentimento de impotência, que vai ser óbvio. Então é muito legal também a gente perceber, pô, já passei da linha, já estou controlando. Ai meu Deus, o que eu faço agora? Eu vou perceber que vai chegar a cobrança, vai chegar o sentimento de impotência, a tristeza, o abatimento. Quando eu perceber que esses sentimentos são provenientes do meu desejo de controle, eu também vou ter a chance de recuar. Entende? Tá pegando a ideia? Sim. E aí eu queria propor uma estratégia que eu uso comigo e com as minhas pacientes. Vamos, a partir de hoje, substituir a palavra controle. Eu não uso a palavra controle no meu vocabulário. Porque aí a gente já vai começando a mudar a chavinha do cérebro. A gente já vai começando a desfazer algo mecânico, eu preciso me controlar. Não. Gente do céu, eu tenho que me controlar. Eu tenho que controlar isso. Eu tenho que controlar essa situação. Eu não uso mais essa palavra no meu vocabulário. Então, eu quero estender essa proposta da minha vida para vocês, que é trocar a palavra controle por administração.
Porque nós temos sim que administrar, fazer planos, nos organizar. Sim, isso é muito bom. À medida que for saudável, é maravilhoso. Só que eu penso que, igual você falou, tomar consciência dos sentimentos. Por exemplo, nessa questão da alimentação. Ah, eu preciso me controlar, eu preciso me controlar. Não, eu preciso administrar. Eu preciso administrar os meus sentimentos. Eu preciso administrar o que eu vou fazer diante dessa situação. Porque controlar é certeza de fracasso e certeza de frustração. Sim. Entende? Você sabe quando eu olho para trás e aí eu começo a tentar buscar de onde veio essa coisa do controle nosso, né? A gente comprou a ideia de que aquele que tem o dinheiro é aquele que controla, é aquele que tem o domínio, é aquele que subjuga. Isso foi colocado na nossa cabeça, né? De que aquele que tem o dinheiro, de que o que traz o dinheiro para casa, de que aquele que sustenta, aquele que mantém, aquele que tem poder de compra e de aquisição, ele é o controlador. É. Só que aí o que a gente fez? A gente falou, bom, se o homem que era o que sempre trazia o dinheiro, era o que trabalhava para comprar os bens da família, era ele que administrava o dinheiro, as propriedades, ele era o controlador. Se ele é esse cara, então eu também quero ser como ele. Sim. E aí nós fomos trabalhar, geralmente não pela autossatisfação ou por encontrar um senso de utilidade profissional ou tentar com a nossa profissão servir o outro, ajudar o outro, cuidar do outro, não. A gente foi competir com o homem pelo controle da casa, pelo controle das finanças, pelo controle das decisões, pelo controle de compra, sendo que a gente nunca precisou disso. Homens piedosos, homens de Deus, nunca precisaram que suas mulheres competissem com eles. Eles sabem, sempre souberam, e aí você pode olhar a história das mulheres na Reforma Protestante, a história das mulheres na história. As mulheres que se destacaram, todas elas tiveram apoio de seus esposos. Né? As grandes mulheres que nós temos de produção intelectual. E aí nós fizemos isso. Só que quando a gente faz isso de competir pelo controle, os casamentos começam a acabar. Essa mulher descobre que o dinheiro não dá a ela absolutamente nada do que ela acreditou. O Guilherme vai falar isso aqui, né, no livro, que Jacó, ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha trabalho, ele tinha mulher, ele tinha saúde, ele tinha todas as coisas que, teoricamente, dariam a ele controle. E ele não tinha controle sobre a própria vida, ele ainda era servo de alguém, ele ainda tinha medo do irmão, ele ainda não conseguia visitar os pais por causa desse medo, por causa da traição que ele fez, para conseguir tudo que ele queria, porque os meios que nós utilizamos para alcançar o controle também são ilícitos diante de Deus, na maioria das vezes, porque as nossas motivações são corruptas. Então, quando eu chego no lugar que eu acho que vai me dar controle, eu descubro que não. Porque o dinheiro não controla nada. E ele traz o maior número de suicídios não são de pessoas com problemas financeiros. Não são. Não, pelo contrário. Pelo contrário. O maior número de pessoas que suicidam são pessoas que não têm nenhum problema financeiro. Exatamente. Então, o dinheiro ele não traz para nós nenhum tipo de benefício adicional. Pelo contrário, sabe o que eu paro para pensar? Me fala alguém que alguma vez ganhou na Mega Sena e que venceu na vida. Não, e tem um dado interessantíssimo. Eu não sei se você já viu ou já pesquisou sobre, e eu já. As pessoas pobres. Porque tem, né? A gente não fala pobre só por falar, gente. Tem uma escala, né, de quantidade de salários mínimos, enfim. As pessoas pobres que ganharam na Mega Sena, todas voltaram a ser pobres. Sim. Então, peraí, vamos começar a questionar, né, essa questão do dinheiro, e aí é onde entra o que está sendo vendido. Por que que a gente tem que olhar para o nosso desejo de controle hoje de uma maneira mais global?
Por que a gente está questionando, né, esse sistema que vende o controle? Porque, olha só, associada a esta ideia que vem o poder, o dinheiro, tal, faz a gente querer consumir. E os bens resolvem problemas. Já percebeu? Quando eu tiver o meu carro. O Guilherme também traz isso, né? Quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver... Eu vou ser feliz. E aí, se a pessoa não chega lá, ela vive uma vida terrível, porque não conseguiu chegar. E se chega, vive uma vida mais terrível ainda, porque percebeu que aquilo não faz sentido. Então, quando a gente começa a questionar o meu desejo de controle, que é pequenininha, Lucianinha, pequenininha, dentro de casa, ó, tem ninguém, completamente anônima. Mas peraí, de onde vem esse desejo de controle? E a gente começa a imaginar de maneira macro. Você fala, caraca, eu tô caindo igual um patinho nessa armadilha. Sim. E eu penso que é esse o caminho para a gente começar a lutar contra isso que está sendo vendido para nós desde a nossa infância como algo que é bom, que é legal. E é isso, né? Que é tudo que é contrário a Deus vai querer fazer com a gente. Então, assim, eu penso que esse é um dos caminhos mesmo. Questionar de maneira macro essa questão dos bens resolvem problemas. Não resolve. Estava falando com meu marido sobre isso essa semana. E aí a gente estava discutindo sobre uma amiga que nos preocupa, porque ela só pensa em dinheiro, em trabalho, em estética, em beleza e tal. E ele falou assim, ela vai trabalhar, ela vai conseguir muito dinheiro, porque quem muito trabalha, né? Se a pessoa for esperta, minimamente ali, estratégica, inteligente, ela vai conseguir muito dinheiro. Mas aí ela vai chegar lá nas Bahamas e vai estar sozinha. Meu Deus. E o Guilherme fala isso na página 85, ele fala assim, o que adianta ter uma mansão, 10 carros e uma casa de praia, se você descobre que mesmo tendo muito, eu marquei a página 85 também. Você não tem nada. E aí a gente vê nisso a ideia de Jacó, de que se ele ganhasse o direito de se tornar primogênito, com tudo que vinha no pacote, ou seja, herança, poder, dinheiro, isso resolveria seus problemas, ele teria o controle da situação e seria feliz. Mas não são as riquezas que dão sentido à vida. Vamos falar um pouquinho do sentido da vida? Vamos. Porque a galera coloca isso como... Nossa, uma parada... Aí os filmes falam, e as músicas falam, é uma coisa tão distante, o sentido de onde eu vou, de onde eu vim, para onde eu vou. Queria ouvir um pouco de você e queria desmistificar um pouco desse negócio do sentido da vida, que não tem nada demais. Pelo contrário, é tudo de menos. Sim. Queria saber um pouco a sua opinião sobre isso. O que eu acho que é o sentido da vida? Olha, eu fui uma mulher que teve tudo. Eu tive muito dinheiro, eu tive carro zero, eu tive muitos homens, eu tive muitos prazeres, eu tive muitos admiradores, eu tive muitos seguidores. Eu já tive muito mais seguidores do que tenho hoje. Eu já sim, apareci... e eram reais, né? Eram reais. Não era nem online. Não era nem online. Eu já apareci no jornal O Fluminense do Rio de Janeiro, que é um dos maiores jornais do Rio de Janeiro. Eu já estive lá. Então, eu já estive nesse lugar em que dinheiro e poder são algo que eu tinha. Mas eu estava sempre só, verdadeiramente. Eu olhava para o lado, eu não tinha alguém que eu verdadeiramente confiasse, porque eu estava sempre desconfiando de tudo e de todos. Sim. Eu não acreditava num amor que existisse verdadeiramente. Eu acreditava que eu era aquilo que tinham feito comigo, ao invés daquilo que tinham feito por mim, como a gente falou semana passada. Eu me reduzi a um pacote de dor, sofrimento e poder. Quando eu encontro com Cristo, e Cristo fala Você traduziu tudo que está sendo vendido como é maravilhoso pelo mundo. Mas é isso aí, é top. Filha, eu era... Como é que é? Esses dias você postou, eu queria vencer na vida igual a Anitta. Não foi você que postou esses dias? Não, eu não falo. Uma menina
uma menina nova, tipo 12, 13 anos, e você quer vencer na vida e tal. Então, é isso. Você traduziu agora o conjunto dessa filosofia do que é vencer na vida. Então, e aí nós, nessa posição de cristãs, vamos entender, nós aqui, que eu digo toda essa galera que está nos assistindo e que vão nos assistir, precisamos entender o quanto de toda essa ideia aí que está sendo vendida ainda nos contamina. Precisamos. Porque é igual a gente falou agora, não é porque eu nasci de novo, me tornei cristão, começo a ter consciência, ler a palavra e entender um pouco mais, que eu vou desligar o botão de tudo isso que é top. Então, assim, precisamos também questionar do quanto isso, esse desenho que você fez, ainda está tatuado em mim. Sim. E aí, assim, olha, eu era, inclusive, esteticamente o ideal Padrão. feminino. Sim. Eu tenho quase 1,70 m, eu pesava 50 quilos, com belos seios e uma boa bunda. Sim. Então, eu era o tipo de mulher que anda na rua e chama atenção. Sim. Quando eu encontro com Jesus e ele fala assim, olha, você tem muito, mas você não tem absolutamente nada. O que você tem para dar para alguém? O que tudo isso que você tem serve para cuidar de outra pessoa? Além de si mesma. Olha em volta, quantos amigos sinceros você tem? Quantas pessoas você tem inimizade? Faz a conta, vê se é proporcional. Você tem paz? Você dorme bem? Eu dormia 4 horas por noite, no máximo. Eu nunca consegui dormir muito bem. Eu trocava a noite pelo dia. Então, eu ia almoçar 4 horas da tarde, eu dormia às 4 da manhã, acordava às 9, eu já estava de pé para trabalhar. Minha vida era trabalho, eu não tinha relacionamentos. Eu estava sempre sorrindo, mas o meu coração não sorria junto com a minha boca. Nossa, impressionante. Parece que você está falando de mim. Então, você também deve estar... Muitas mulheres que estão nos assistindo agora estão tendo essa mesma sensação. Mesma coisa. E eu era do mundo pop. Eu era estrela. Eu era uma cantora sensacional. Sim. Famosa. Uma estrela. Meu Deus. Pois é. E a minha sensação era de que eu merecia tudo que eu tinha. E pior, eu merecia mais. Aí a mulherada toda falando, sim, essa é a minha história, tá falando de mim, essa sou eu. Mesma coisa. Pois é. Aí o problema para mim foi quando eu encarei os olhos de Cristo. Eu olhei para ele e pelo reflexo dos olhos dele eu me vi. E aí a vida fez sentido para mim, porque eu conheci um amor de verdade que me viu, que me enxergou e que me despiu completamente. Porque ficar pelada, eu ficava na frente de qualquer pessoa. Mas despir-me e mostrar as minhas vergonhas foi a primeira vez quando eu encarei Jesus. Quando eu olhei para a palavra de Deus e eu comecei a ver ali todos os meus pecados. Porque cada personagem da Bíblia sou eu e você. Com certeza. Cada um. Cada personagem fala de mim, de você e do nosso potencial pecador. Então, eu comecei a me ver ali, comecei a descobrir que tudo que eu achava que era de verdade não era, e essa é uma das astúcias de Satanás, fazer com que eu acredite que o que eu enxergo é a vida real, quando na verdade a vida real é aquela que virá. Sim, então, nada se compara. Nada se compara a ela. E aí eu comecei a cair na real. E aí a vida começou a fazer sentido porque eu comecei a perceber os engodos. E aí, infelizmente, só o Espírito Santo pode fazer isso por nós. Só o Espírito Santo. E a gente precisa pedir por isso. Ou felizmente, porque é o único e é real, né? É o único e é real, assim. Porque, assim, existem também, né, muitas pessoas que chegaram lá, entre aspas, gigante, tá? Que chegaram lá e querem convencer as outras pessoas a chegar lá. Meu Deus, que dia que esse povo vai ser preso? Me ajuda. Isso é um crime.
É um crime. Eu não vou entrar nessa história, senão eu vou ficar Não, brava. mas não chegaram E lá, né? E Deus mandou eu pegar leve. Mas só que, meu Deus, fica parecendo. E as pessoas estão em sofrimento muitas vezes, né? Poxa vida. Então, mas aí deixa eu te falar uma E coisa que parece eu que eles acho. chegaram lá pelo senso comum, por esse, né, isso que está sendo vendido, pelo que é sucesso aqui no mundo, pelo dinheiro, a ostentação, o Porsche, o helicóptero. E aí você vê um ser humano ali prestes a se matar, entendeu? Então, Com mas aí deixa eu te depressão falar e uma olha para coisa. aquilo, meu Deus do céu. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Porque eu já passei por esse momento de sentir essa raiva, essa dor e esse sofrimento por essas pessoas que idolatram outras pessoas pelo que elas têm, sem enxergar quem elas são. Essas pessoas estão lá, Não, mas a minha raiva é da pessoa mas que chegou. não sinta, porque essas pessoas também são instrumento de Deus. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, que manteve o povo de Israel escravo por 70 anos, era instrumento de Deus. Oh, glória. Pessoas que Ó, se meu desejo de colocam. controle, querendo prender o povo. Exatamente. Queria que fosse preso, porque, né? Fica ali se aproveitando da fragilidade daquele ser humano para dizer que se você aceitar Jesus, você também vai ter um helicóptero. Se você verdadeiramente tiver Jesus no seu coração, você vai ter a super mansão que eu tenho. Caraca, mas tudo Que bem. tipo de pessoa acredita numa mentira dessa? É, Os é filhos de verdade. Satanás. Porque É porque se eu você. enxergo um ser humano fragilizado, sabe? Mas, enfim, eu também fui fragilizada e não acreditei nisso. Estou aqui, né? Graças a Deus. E por todas as coisas que você passou, foi responsabilidade sua. Porque você Exatamente. rejeitou o Senhor. Porque você rejeitou a verdade. A Exato. mesma Bíblia que você tem hoje é a mesma Bíblia que existia há 2.000 anos, há 5.000 anos. E você não abriu e não leu e não buscou porque não quis. Então essas pessoas existem para Muito a bem. justiça e juízo de Deus sobre a terra. Porque Glória a a Deus. ira de Deus ainda está sobre essas pessoas e elas estão pagando pelos seus pecados, coisa que os cristãos não pagam mais. Nós devemos nos compadecer delas? Devemos, mas entender que a gente não pode fazer nada por elas além de pregar o evangelho salvífico de Jesus. Então, Muito o bem. desejo de controle que eu tenho sobre mim, se nega o poder soberano de Deus, vai me fazer seguir um Vai, retardado que chega de Porsche no estágio, dizendo vai. que aquilo é cristianismo. Quando Jesus Cristo andou de burro, de jumento, andou a pé, Sim. teve que Nasceu numa colher o seu próprio alimento, Meu Deus, teve que ir nasceu no lá, meio ali do. passou fome, passou dificuldade, não tinha casa para morar, como ele mesmo diz. Suou sangue, não tinha nem onde deitar a cabeça. Exatamente. Então, uma pessoa que acredita num evangelho próspero, nesse sentido de prosperidade, o que ela está procurando nunca foi Deus. Pelo menos É. não o Deus verdadeiro. Ela está procurando Mas, o Deus dela, que não é o mas eu Deus. também quero deixar claro que esse caminho o Vivi também leva, né? Para a depressão e para o suicídio, já que o nosso tema aqui é esse. Então, assim, é bom também, né, a gente questionar isso e se nós formos, né, esses instrumentos de informação e de ajuda, entender mesmo que esse desejo de controle, poder falar sobre isso também, né, um pouco Não, mais, mas é inclusive isso. dentro da igreja. Eita, aí o Mas bagulho é aí louco. que tá. Hoje, aí eu vou fazer uma pergunta para quem está aí assistindo e tal. Sempre falo isso para as pessoas. Pegue você o seu próprio Instagram. Olhe lá o seu feed analiticamente. O que você vê lá? O que você vê? Porque quando eu era narcisista, você entrava no meu Instagram, você só via eu. Hoje, pode entrar lá. Tem 300 publicações. Se você achar 5 fotos minhas, eu te dou R$ 500. Te dou R$ 100 por foto se você achar 5. Porque não é mais o meu objetivo que você olhe para mim. O meu objetivo é que você olhe para aquele que me enviou. Agora, se existem pessoas com
milhões de seguidores vendendo a teologia da prosperidade? É porque tem milhões de pessoas que querem aquilo. E aí, o que a gente pode fazer? Porque você vem falando desde o princípio que essa é a nossa responsabilidade. Sabe por que essas pessoas têm milhões de seguidores e estão vendendo uma teologia satânica? Porque os cristãos estão postando selfie no Instagram. Sim, porque os cristãos estão muito mais preocupados em mostrar a foto do seu decote, do seu umbigo, da sua roupa nova, do seu look do dia, do que de evangelizar. Então a gente se cala e esses demônios se levantam para praticar o que querem. Perfeito. Se um cristão de verdade... E talvez nos calamos porque ainda temos um tanto desse dentro de nós. Ainda estamos contaminados por essa ideia do desejo, do controle, do poder e do dinheiro. Pois é. Aí, se um verdadeiro cristão tivesse subido naquele palco que aquele idiota subiu e tivesse mandado ele calar a boca, em nome de Jesus, as coisas iam ser diferentes. Mas não tinha cristão de verdade lá. Os que tinham saíram arrependidos de terem estado. Porque aquilo é ridículo. É um cara querendo ser Deus e conseguindo ser o Deus das pessoas. Porque nós estamos assim, ó. Parabéns. Os maiores perfis desse Instagram são absolutamente inúteis para o reino dos céus. São mesmo. E eu vou falar das mulheres cristãs que vocês seguem. Não tô querendo ninguém me seguindo, não. Porque tem hora que eu também quero excluir essa porcaria desse Instagram e sumir. Mas percebam as mulheres que vocês seguem. Mulheres que só querem saber de postar a bolsa de 10 mil reais, o sapato de 3 mil reais, o carrão, a viagem dos sonhos, que te faz sentir o cocô do cavalo do bandido e que te faz sentir como se você é o outro lado. Suficiente. O outro lado do desejo do controle. Exatamente. Sabe? Então, cuidado com o que você tem consumido. As pessoas verdadeiramente cristãs, elas ficam contentes com o que elas têm, seja pouco, seja muito, mas elas não precisam exibir. Elas não precisam ficar o tempo todo enaltecendo aquilo que o dinheiro comprou para elas. Elas vão preferir enaltecer aquilo que o Senhor fez na vida delas. Então, cuidado, porque pode ser que você nunca vá ter um tênis de 3 mil reais. Provavelmente não vai. Provavelmente não. E isso não faz de você um filho menos amado do Senhor. E que esse não seja o sentido das nossas vidas, né? Retomando o pensamento inicial. E aí eu penso, Vivi, que depois, né, dessa minha longa caminhada aí, eu vou fazer 37, graças a Deus, meu Deus, porque hoje eu sinto o que é viver. Que coisa impressionante. E aí eu me pego pensando, né, graças a Deus eu ter a chance de começar a minha vida. Mesmo, porque antes eu pensava que eu e meu marido, a gente estava conversando esses dias, que antes, quando a gente é mais jovem, as mulheres de 37, 40 anos são as coroas, né? Aí ele fica falando, então, mas você tá uma coroa e tanto, hein? Você tá... E aí eu comecei a pensar, né, gente, como é? 37 anos, é jovem, é velho. E agradecendo a Deus, né, pela oportunidade de viver pela primeira vez. Viver, né? E não sobreviver, e não estar completamente contaminada, né, por tudo isso. E uma vida, né, eu me dei conta da minha obesidade com 27 anos, né, me dei conta dos meus vícios da bebida alcoólica, no cigarro, nas drogas com 27 anos. Foi uma vida muito... Não vivi, meu Deus do céu. Mas agora eu posso viver, cada segundo é fundamental. E aí, hoje, depois dessa longa caminhada, 37 anos, não só por isso, porque a idade não quer dizer nada, né? Não é
sinônimo de maturidade, infelizmente, a idade, e dos 20 anos, quase 20 anos de psicologia, né? Dentro de alguns setores, né? Psicologia jurídica, educacional, clínica, a psicologia dentro das casas de semi-liberdade com menores infratores, enfim, tem uma caminhada aí. Hoje eu entendo que o sentido da vida, ele é ser. Olha que coisa simples, né? Não tão simples quanto falado e quanto sentido. É simples falar e sentir o ser. Mas não é simples viver o ser, porque nós vamos precisar reconstruir tudo isso que foi construído. Então vai ser um trabalho muito duro, né? Porque se o seu ser não tiver sido muito bem, né? Porque deveríamos ter uma ajuda para constituir o nosso ser. Uma ajuda dos anciãos, né? Imagina sermos criados no caminho. Meu Deus do céu, ia ser muito mais fácil. Talvez, não sei. Mas, porque eu também acredito que a fé e a perseverança vão ser construídas e a gente já sabe como. Passando pelas provações. Mas, e perceber que esse ser, e antes, quando a gente era criança, você ouviu essa frase? Você tem que estudar para ser alguém na vida. Sim. Ouviu? E isso era muito bonito. Só que o ser dessa época era associado normalmente a uma profissão. Ser advogado. Ser médico. Ser policial. Hoje eu não sei, eu acho que é ser influencer. Ser youtuber. Eu não sei o que é, mas se for, tomara que não seja, mas acho que é, infelizmente. E a tendência é piorar mesmo. Vamos ser realistas. Não associar esse ser a algo fora de nós. Ou a uma função, e por isso que a maioria dos meus pacientes do consultório, num tempo atrás que eu atendia por convênio, eram funcionários públicos, porque existia muito essa confusão do ser com a função do ser, que são coisas diferentes. Então, né, voltamos a buscar e a diminuir o nosso desejo de controle, desejando ser um encontro meu comigo mesmo. E tentando sair da caixa das expectativas e voltando tudo que a gente já conversou, somos produtos de expectativas, né? E aí a gente vai ter que combater isso em determinado momento. Eu fui construída, né? Minha identidade foi construída num lar muito complexo desse empoderamento feminino, e acho que a maioria aqui das mulheres que estão nos assistindo, então voltar mesmo para essa reconstrução do ser. Então hoje eu entendo que o sentido da vida, de você conseguir mesmo se apropriar, né, da criação, porque já falei isso também, quando você reconhece, né, Deus como seu criador, você diminui muito, assim, ó. Você consegue diminuir muito essa idolatria, que é onde eu queria chegar também, que é uma questão muito importante da gente colocar aqui, Vivi, dos relacionamentos, tá? Esse desejo de controle nos relacionamentos é muito complicado. Muito complicado. E aí a gente cai também no pecado da idolatria. E aí eu quero que as pessoas que estão nos assistindo e nós mesmos nos perguntamos quantos relacionamentos catastróficos que a gente deseja continuar insistindo só pelo desejo de controle, sabe? Porque ele vai ser do jeitinho que eu quero e não vai. Esse é um grande problema nosso, especialmente nosso. A mulher quer que o cara seja exatamente do jeito que ela quer, do jeito que ela idealizou, o príncipe encantado da Disney que não existe. O cara, ele vai no banheiro como a gente, ele arrota, né? Ele cutuca o nariz, ele acorda com remela, e a gente precisa encontrar com essa realidade, encarar esse ser humano como um ser humano alheio a nós, que não nos pertence, que não é controlado por nós, que é filho do mesmo Deus. Ele tem dono. A gente também pode colocar isso com relação aos nossos pais, né?
porque a gente trouxe a insegurança também no capítulo passado, os traumas que são gerados também pela nossa história, pelos nossos pais. Os relacionamentos, às vezes, são reprodução, né, do abuso e tal. E também, né, inclusive isso, estender esses relacionamentos a todos, não só os conjugais, de amizade, do relacionamento com seu pai, com a sua mãe, porque a gente também deseja que os nossos pais fossem de um jeito que eles não são e não vão ser, gente. Não vão. Sim. A não ser que aconteça um milagre. Tá na bênção, graças a Deus. E existem dois vieses de controle. Ah, e o milagre é de Deus, né, Vivi? Não é nosso, né? É isso também. É verdade. E eu vou falar uma coisa pra você. Deus nunca mudou ninguém por milagre, não. Deus muda o outro a partir de uma mudança nossa. É sempre assim. Se eu mudar a forma como eu reajo a você, a tendência é que você mude a forma como reage a mim. O que eu mais vejo é a mulher falando assim: ah, mas não tem mais homem que preste. E a minha pergunta sempre é: você está prestando? Você presta. Você está prestando porque os bons homens de Deus estão escondidos debaixo das asas do seu Salvador. E eles só vão se mostrar aquelas que verdadeiramente são o que a Bíblia diz que são: piedosas, modestas, luz no mundo. Porque homem nenhum quer levar treva para dentro de casa. Quando ele leva, é porque ele está perdidinho, ele não sabe o que está fazendo. Como o meu marido, que me trouxe na época que me trouxe, que eu era treva pura. Ele também não sabia o que ele estava fazendo. Então, quando eu entendi, que eu falei: opa, pera, tá tudo na escuridão, eu preciso mudar. Então, a mudança precisa partir de mim em todas as coisas. E aí, eu vou experimentar essa mudança em todos os meus relacionamentos. Em alguns não vai dar certo. Sim. Em algumas tentativas que eu fiz com pessoas que eu amava, infelizmente não deu certo. E aí, o que eu reconheço? Que é um amor humano, não é um amor divino, celestial, recíproco, que produz vida. Não, é um amor dependente, carnal, violento. E eu estou falando de amizades. Eu já não estou mais falando de homens ou de mulheres. Estou falando de amizades. Pessoas que não me aceitaram porque eu mudei, porque gostavam da treva e não da luz. Sim. Então a gente começa a selecionar. E isso nos tira da idolatria. Tanto daqueles que nos idolatram por qualquer motivo que seja, porque a idolatria não tem a ver com seu sucesso. Às vezes tem a ver com o fato de você ser tão ferrado que alguém precisa de você para se sentir um pouquinho melhor com as suas mazelas. Né? Então não tem nada a ver. Ser idolatrado não tem nada a ver com você ser bom. Às vezes tem a não ver mesmo. com você estar no lixo, na lama. Né? Assim. E aí você também tira o outro desse lugar de idolatria. Porque se você tem consciência da sua missão, porque nossa vida é missiológica, ela é missional. Eu tenho uma missão que é fazer o meu marido feliz da melhor maneira que eu puder, me doar para as pessoas de acordo com as minhas limitações, que são muitas, infelizmente, e proclamar a glória de Deus com o meu corpo, né? Com a minha aparência, com a minha voz, com a minha maneira de me manifestar, com a pregação do evangelho, com tudo que eu faço. Então você concorda comigo que existe a idolatria dentro do desejo de controle? Com certeza. Ótimo. É muito bom a gente deixar claro isso, porque a gente não pode achar normal, Vivi. A gente não pode achar normal esse desejo de controle inerente da mulher. Teve uma irmã aqui que falou que está sendo controladora com o filho. Meu Deus, eu acho que é o mais difícil, essa parte da maternidade é isso. É de você conduzir... É uma idolatria de si mesmo, não é uma também. idolatria de é uma idolatria de si. Eu quero que o outro me sirva, seja como eu quero, do jeito que eu gosto, da melhor forma que eu quero lidar. Eu quero que ele seja quem eu quero que ele seja. Isso é uma idolatria. E a gente não pode achar isso normal. Porque, inclusive na maternidade, a dificuldade é muito grande.
Porque como você vai instruir aquele ser humano, formar o caráter daquele ser humano, sem transformar ele num mini você. De vez em quando eu vejo meu filho botando a mão na cintura e balançando a cabeça. Meu Deus, está repreendido. E essa é a parte difícil, de você respeitar aquele ser humano sem controlar, sem querer que ele seja isso ou aquilo, ou um mini você, ou se comporte, ou seja tão controlador quanto você. Porque a criança é maravilhosa, para ver você ali, ó, dominando, querendo também. Então, não podemos achar isso normal. Gente, desejo de controle é pecado. Então, vamos olhar para nós como pecadores que estamos confrontando isso. Não vamos achar isso normal, em hipótese alguma. Só queria pontuar isso aí na sua fala. E ó, vamos então falar do último tópico que ele traz aqui pra gente começar Vamos começar a encerrar. Vamos. Vai falar do controle que nós queremos exercer em Deus. Eita, menina. Ele começa falando desse controle sobre os relacionamentos, né? Que ele diz que tem gente que acha que só tem como ser feliz tendo um relacionamento amoroso, e essas pessoas com certeza nunca serão, porque se você não consegue ser feliz sozinho, só fica chorando, lamuriando para Deus, você precisa mudar a sua perspectiva, porque se Deus decidir que você fique sozinho pro resto da vida, amém, Jesus. Então, comece a imaginar que não haverá alguém, e esse alguém, se houver, aparecerá. E aí ele começa a falar assim, ó, que Deus não é um meio para você alcançar algo. Ele deveria ser um fim em si mesmo. A maioria das pessoas, a maioria mesmo, procura Deus para pedir. Não tem problema pedir, contanto que você saiba o que você está pedindo e aceite o não que você vai receber quando você estiver pedindo alguma coisa que não vem do coração de Deus. Então, Deus não é um meio através do qual você consegue um emprego melhor. Deus não é um meio através do qual o seu marido vai converter. Não. Deus é um fim em si mesmo. Quando você busca Deus de tal forma que ele seja tudo em você e você esteja nele em plenitude, aí as coisas ao seu redor vão começar a se transformar. Aí aquilo que é bom para você vai começar a acontecer, porque você não vai ter problema em deixar embora aquilo que está te atrapalhando, em abrir mão daquilo que está sendo pedra de tropeço na sua vida. Então, ele vai fazer aqui na página 92. Vamos ler isso aqui, ó. Ele está falando de Jacó, né? Quando Jacó luta com Deus. Sim. Antes de Deus abençoá-lo, era preciso que ele reconhecesse quem era. E então Deus mudaria a sua identidade. Olha que coisa linda. O sentido da vida aparecendo aí, ó. Se Deus perguntasse quem você é hoje, o que você responderia? Lu, quem você é? Você sabe responder para mim essa pergunta? Menina, aquele retiro Resista Manipuladora. Inclusive, tem um livro do pastor Anderson que ele escreveu com aquela, que se chama Resista Manipuladora, e eu fui pro retiro, né? Retiro moral. Adorei esse nome. Retiro moral chamado Resista Manipuladora. E foi um divisor de águas na minha vida. E hoje eu posso afirmar para você com segurança, assim, eu sou a guardiã. Com segurança. Glória a Deus por isso. Aí ele continua, seja verdadeiro. Reconheça que você é alguém que está traindo o marido ou que sonega impostos há 20 anos. Senhor, eu sou aquele que é viciado em pornografia. Diga com franqueza e transparência. Eu sou essa mãe horrível que falha na criação de meus filhos. Admita. Eu sou esse ser humano frágil, amedrontado, inseguro, desesperado por controle, que já pensou em se matar umas 10 vezes. Compartilhe sem medo com o Pai quem você é. Em outras palavras, faça o que Jacó já fez. Não adianta você viver uma espiritualidade em que não há sinceridade com Deus. Porque ninguém mente para Deus. E se você acha que está mentindo para Deus,
você não está sendo sincero consigo mesmo. E não vai haver mudança, e não vai haver transformação, porque quem não reconhece os seus pecados não é capaz de reconhecer onde está precisando mudar. Então a gente precisa entender que Deus é a nossa fortaleza. Quando Jacó fala para Deus, eu não vou te deixar enquanto você me abençoar, o que ele estava dizendo é que enquanto o Senhor não abençoasse, não fizesse entender o motivo pelo qual fora criado, não trocasse o seu nome, ele não o deixaria ir, preferia morrer. Então eu acho que a gente pode pedir para Deus mudar o nosso nome, não o nosso nome físico, né? Eu não preciso ter outro nome que não Viviane, mas o meu nome espiritual. O meu nome que já existe. Apocalipse vai dizer, não sei se você sabe, Lu, que nós temos nomes no céu, que estão gravados em pedras brancas. Jesus tem um nome que nunca foi pronunciado e que a gente só vai conhecer quando estiver na eternidade com ele. Então, existe uma mudança de nome no céu. Existe uma mudança de caráter, existe uma mudança de realidade, uma mudança física. O mesmo corpo que eu tenho hoje será ressuscitado e glorificado e eu vou com ele para o céu, mas mudado. Porque se ele não for mudado, eu não posso ver a glória de Deus. Então é isso que a gente tem que começar espiritualmente a buscar agora. Senhor, muda minha realidade espiritual. Muda minha resistência em receber a tua palavra. Muda minha resistência em reconhecer que eu hoje sou carne, mas eu já estou na eternidade contigo. Muda minha realidade mental, me dá a mente de Cristo. Eu oro muito por isso. Sempre que você me vê orando, se eu estiver com a mão na minha cabeça, eu estou pedindo a Deus, me dá a mente, a inteligência, o discernimento. Peço para ele a sabedoria que eu nunca pedi, a sabedoria que eu não posso contemplar. Sempre peço. Nós precisamos reconhecer as nossas misérias diante de Deus antes de pedir qualquer coisa. Porque quanto mais a gente ora reconhecendo a Deus quem somos, miseráveis homens e mulheres que somos, mais a gente traz à tona a nossa consciência da necessidade de Deus. E aí a nossa vontade de controlar diminui. A nossa vontade de dominar diminui, porque a gente também entende que a gente não é nada. Que ao mesmo tempo em que Jesus diz Deus são todas as coisas, porque todas as coisas são de Cristo e todas as coisas são de Deus. Então, como ele habita em mim, todas as coisas são minhas. Mas esse ter, esse dominar, esse governar, não é sinônimo de controle, mas de responsabilidade. Sim, e pedir para Deus, para ele ajudar a gente a projetar, a idealizar, né, a sonhar, a se organizar. Não controlar, colocar o controle nas mãos dele, a direção, né, do nosso casamento, das nossas vidas, da nossa trajetória profissional, das nossas finanças, né, e ajudar a gente a administrar isso da melhor maneira possível. E uma parte que eu acho muito legal e que eu entendi há pouco tempo atrás, enfim, eu penso que é um jeito de se entender essa passagem, né? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas que bem, todas as coisas, né? Que bem? Bem de quem? Será que eu sei mesmo qual é o meu bem? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai cooperar para o meu bem, mas quem é que sabe o meu bem? Não é o meu pai? Não é eu hoje que tenho um filho pequeno que vou conduzindo meu filho ali, ó, para ele não cair, para ele não se machucar, e vou por ali, porque ele só tem 4 anos, e se acha, tá querendo fazer tudo sozinho, não sei o quê, eu fico só ali, ai meu Deus, conduzindo, porque eu sei, hoje, eu olho para ele tão pequenininho, e aí, é por isso que eu fiz essa analogia dessa sua oração, né, da gente se colocar tão pequenininho diante de Deus, porque às vezes eu vejo isso, meu filho tão pequenininho, e eu sei o que é o bem. E ele querendo fazer tudo sozinho, cair. E a criança tem muito disso, faz parte do desenvolvimento. Mamãe, quero me vestir sozinha, se veste todo errado. Mamãe, quero pôr o leite no copo, aí derrama. Então, assim, ele não sabe ainda. Então, quanto menor a gente se colocar diante de Deus, sem saber o que é o melhor para nós,
vai cooperar para o nosso bem, entendendo que o nosso bem, nós temos uma ideia, talvez, né, de planejar, de nos organizar. Mas o que vai cooperar de fato para o nosso bem é Ele quem sabe. É o nosso Pai quem sabe, que vai nos conduzir, que vai nos tirar dos perigos e talvez vai fazer a gente fracassar ou se frustrar em algumas coisas, porque ó, botou a mão dele e tirou a gente do buraco que a gente ia cair. E admitir, né, Vivi? Vamos caminhar para admitir que não temos o controle. Sim. Bom, vamos encerrar fazendo a oração? Vamos, mas antes eu quero dar um testemunho aqui. Não é testemunho, não, é testemunho. Alegre muito? Muito, muito alegre. Porque é muito interessante você me fazer essa pergunta hoje. Quem é você? Eu já ouvi você falando quem você é. Mas eu vou deixar você falar. Quem você é, Vivi? Eu já sei que eu já ouvi você falar. Eu sou uma mulher quebrada, sendo consertada, descobrindo o que é ser amada, porque eu nunca soube, descobrindo o que é ser cuidada e mais ainda o que é se permitir ser cuidada, porque eu também nunca permiti que ninguém cuidasse de mim, eu nunca achei que eu precisasse de cuidado. Mas eu sou hoje uma mulher prostrada aos pés de uma cruz, olhando para um Deus que morreu por mim, que nasceu de novo por mim, para que eu pudesse nascer com ele. No mais, eu sou só a mulher do Leonardo, uma dona de casa que tenta estudar para ensinar, que olha para o seu futuro e vê serviço, e que luta todos os dias contra o seu próprio ego, contra a sua própria arrogância e contra o seu desejo de controle, porque eu ainda estou em estado de carne, eu ainda não estou na glória. Então lutarei com a espada da justiça, com a palavra de Deus todos os dias da minha vida até que o meu Senhor volte, para que a minha vida seja útil ao reino. Eu não sei se foi essa a resposta que você ouviu antes, e cada dia que eu convivo um pouquinho mais com o meu Deus, eu descubro um pouquinho mais meu próprio respeito. Então, Não, foi muito parecida. O que você me disse antes foi que eu diminuo a cada dia para o que o nome de Jesus engrandeça. Cada dia mais. É muito bonito, né? Ouvir isso. E esse é o Alegre Muito. E aí eu quero estender essa pergunta para quem está nos assistindo e quem ainda vai nos assistir. Graças a Deus as lives ficam gravadas. E eu estou tendo respostas, assim, sensacionais, né? E não é nada por nós sabemos disso. Graças a Deus. Mas eu quero também, sabe? Eu quero ser instrumento do Senhor, sim. Eu quero que Ele me capacite. Nada é meu, tudo é dele, sabe, Vivi? Mas eu quero ter essa honra. Eu quero sim. E eu me sinto muito feliz quando as pessoas vêm me contar e compartilhar. Mas nosso sol tá entrando aqui, tá tão lindo, mas aí o meu rosto tá ficando escuro, ou não? Tá dando pra ver legal? tô te vendo, mas você que sabe. Se você quiser fechar a cortina, pode fechar. Não vou perder o fio aqui, não, da ideia. Mas eu quero estender, então, essa pergunta para quem está assistindo a gente, quem ainda vai assistir. Quem é você? Quem é você apesar de? Vamos nos despir diante do nosso Criador? Vamos nos fazer essa pergunta, né? Apesar de todas as feridas, apesar do medo, da insegurança, do desejo de controle. E aí eu te digo que é na palavra mesmo que a gente vai encontrar a resposta. Não tem outro lugar. E foi você mesmo que já me disse que se Deus deixou um livro é porque é para ser lido. E gente, a nossa defesa. É a nossa arma contra esse mundo e é como você vai aprender a se defender. E às vezes o meu marido mesmo dizia, meu Deus, mas eu leio e não entendo nada. Peça um entendimento que Deus vai te dar. Então, ler a palavra para mim hoje, né, o que vai nos dar as respostas
E através dela vão vir os outros entendimentos e as pessoas usadas por Deus, mas enfim. O testemunho que eu ia dar foi sobre a pergunta que você me fez, sobre quem eu sou. E que como foi difícil, né? Porque a gente precisa sair dessa caixa das expectativas. Somos frutos das expectativas de uma história, de uma família, de um mundo muito cruel, né? Precisamos sair dessa caixa das expectativas. Foi criada mediante um abandono paterno, né? Uma mulher super forte que teve que criar os filhos sozinha e, e muito ferida, extremamente ferida até hoje, e que criou mulheres também feridas. Mulheres feridas por uma ideia de um homem, que o homem não presta, que o homem, né, é ruim, não tenha filhos, não se case, não se relacione com homens. Então, assim, vencer todas essas expectativas que foram jogadas sobre mim foi, assim, um martírio, né? Muito, muito difícil. Então, chegar aqui e poder dizer isso com tanta convicção, com o coração aberto, né? Que eu sou a guardiã do meu lar. Também estou com essa espada na mão. É maravilhoso, é libertador. E eu vou trabalhar sim, eu vou cantar, eu vou fazer tatuagem, eu vou atender as minhas pacientes como psicóloga, sim, mas é a minha prioridade. É o meu lar, é a minha família, é o meu marido, é o meu filho, e é toda essa ideia desse serviço, né, de edificação, de mudança de gerações. Meu Deus, eu gostaria que a mulher se olhasse mais como é que você fala, extraordinariamente comum. Meu Deus, esse trabalho de todo dia que a gente faz é extraordinário. E eu estou sendo curada nesse sentido. Quando você me conheceu, eu ainda tinha muitas dúvidas acerca disso, eu não sei se você lembra. E até hoje ainda tenho. Não é fácil, às vezes é muito cansativo mesmo, é exaustivo mesmo, mas aí a gente olha para a cruz, né, Vivi? Sim. E chora lá. Mas é muito gratificante para mim poder dizer isso hoje. Que bom. Aguardando o meu lar e que eu vou fazer outras atividades profissionais, sim, mas nada vai me tirar, né, desse propósito que foi o Sim. que Deus me deu. Sabe que uma das coisas que meu marido fala para mim, que é a mais importante que eu faço por ele, é fazer o almoço dele. E é É uma tão coisa bonito isso, né? e é tão, né, a mulherada hoje está assim, eu que não vou esquentar minha barriga no fogão. Sim. Cara, mas Ai, meu marido, ele chegou aí, ó. Vocês são incríveis. beijo, meu irmão querido, saudade. Muito massa isso. E eu Meu Deus, não, essa luta aí na cozinha, minha filha, é até hoje. Muito e não difícil tem para a mim. ver com esquentar minha barriga no fogão, tem a ver com aquecer o coração do meu marido com o serviço que é ele Meu Deus. saber que eu parei a minha vida para cuidar do alimento dele, cara. Isso é muito extraordinário. A gente precisa É voltar isso. ao início de tudo, a gente precisa voltar ao cuidado, a gente precisa voltar a olhar para as pessoas como seres humanos e não como produtos do meio em que a gente vive. Isso é fundamental. Começando com Deus, né? Que aí a gente pega o último gancho. Olhar para Deus como Deus. A gente também olha muito para Ele, às vezes, como um. Nem sei, tem uma palavra muito interessante que o Guilherme usa, né? Como ele fala, que a gente usa Deus como um. Um garçom. Exatamente. Eu acho que vai ser o nosso ponto principal de destituir desse controle voltar a olhar para Deus, como Senhor das nossas vidas e não como um mero garçom, uma mera fantasia disposta a realizar o gênio da lâmpada. Não podemos fazer isso. Vamos orar? Vamos. Se você está com um livro aí, página 96. Vamos lá. Pai, cremos que é possível vencer o medo,
a insegurança e o desejo de estar sempre no controle. Muitos de nós olhamos para a nossa história e percebemos que a capacidade de administrar o que vem à nossa mão tem escapado por entre os dedos. Percebemos que somos frágeis e dependemos de Ti. Por isso, ensina-nos, por meio de nossas lutas invisíveis, que as batalhas que travamos não são contra a carne ou sangue, e que o Senhor tem muito a nos ensinar pela vida dos homens e mulheres de Deus que vivenciaram crises de medo, insegurança, ansiedade, falta de controle e desesperança. Não queremos ser quem não somos e precisamos reconhecer quem Tu és e quem podes ser na história da nossa vida. É por isso que pedimos que Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, transforme nosso entendimento e traga salvação. Peço-te isso em nome daquele que venceu a morte e que tem poder sobre todas as coisas, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Amém, minha irmã amada. Muito obrigada por esse tempo de Eu que aprendizado, agradeço. amadurecimento, de crescimento espiritual. Obrigada. Que a sua vida seja repleta da presença abundante do nosso Senhor Jesus Cristo, que você brilhe cada dia mais para nos dar esse presente que é o teu sorriso. Eu amo demais você e é uma honra para mim estar aqui. Eu que agradeço. É um tempo de comunhão, é extraordinário. Não é simples, é grandioso. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo. Eu sou muito, muito, muito edificada. Tenho aprendido muito. A gente precisa também ser mais gratos, né, a essas oportunidades que podem, eu penso que vão perdurar, né, por toda a nossa vida. Imagina, esses encontros aqui ficaram gravados, né, isso que a tecnologia proporciona e sei lá, os nossos filhos poderem assistir, os filhos dos filhos, é surreal pensar nisso, né? E também agradecer, sair dessa visão macro. Eu acho que a gente foi longe hoje, foi muito legal. A gente abrangeu, né, uma parte muito grande desse assunto e foi muito além. E aí voltar, né, voltar para esse Deus de perto, voltar para esse encontro aqui tão singelo, tão simples, duas pessoas abrindo o coração, duas pessoas que não são nada nem ninguém diante do Todo-Poderoso, mas que desejam se encontrar, compartilhar vida, conhecimento e amor. Então é sobre isso, assim, né? De tão pequeno se tornar tão grande, mas a gente precisa começar a olhar mais para esse pequeno, para esse simples, para essa troca de olhares aqui, que não vejo a hora de ser presencial de novo. Mas enquanto for online, eu sou muito, muito, muito grata. Meu Deus, que oportunidade maravilhosa. Muito Obrigada. Te amo, tá? Tchau, até semana que vem, né? A gente já... Ai, Desesperança. Semana que Temos vem, aí. desesperança. Desesperança. Combinado. Até semana Combinado. que vem para mais um capítulo. Tchau. Tchau.